Olá pessoal, eu sou a Thalita e hoje eu vou estar mostrando então para vocês as partes de um microscópio óptico muito comum nos laboratórios de microbiologia, citologia e assim por diante. Vamos lá então às partes do microscópio óptico. Vamos iniciar então pela parte mecânica do microscópio. Então aqui nós temos a base ou o pé, o braço, que é por onde a gente transporta o equipamento. Aqui nós temos então a mesa ou platina, onde a gente vai apoiar o espécime. Para fixar o espécime aqui na platina, nós temos então uma presilha. Para ajustar a posição da mesa, nós temos então o chariot, que ele movimenta para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Para focalizar o objeto, nós temos então o parafuso macrométrico, que ele tem uma amplitude maior de movimento, para cima e para baixo. E o botão micrométrico, que ele tem uma amplitude menor, é um movimento mais delicado, também é um movimento feito para cima e para baixo para dar o foco desejado. As objetivas, elas estão apoiadas aqui no revólver, que é uma peça giratória, que a gente vai então posicionar as objetivas. As oculares estão apoiadas no canhão. Agora vamos conhecer então as partes ópticas. As partes ópticas seriam então a fonte luminosa, e pode ser feito aqui um ajuste da intensidade da fonte luminosa. O diafragma, que ele pode estar aberto ou fechado, que também vai estar relacionado com a intensidade de luz. O condensador, que ele vai direcionar a luz para o espécime. As lentes objetivas de 4, 10 vezes e 40 vezes e 100 vezes de aumento. E as oculares, que tem um poder de aumento de 10 vezes. Então, para a gente fazer a visualização de um espécime no microscópio óptico, a gente prepara uma lâmina e sob a lâmina a gente coloca a amostra. No caso aqui é uma amostra de lactobacillus, uma bactéria, e em cima da amostra a gente coloca uma lamínula. Então a gente vai posicionar a lamínula na mesa, a lâmina na mesa. A gente vai fixar essa lâmina com a presilha, posicionar a objetiva de 10 vezes de aumento, ligar a fonte luminosa, aumentar a intensidade da fonte luminosa, e a gente vai posicionar aqui com o chariot a lâmina no lugar desejado. E a gente vai observar então, sempre com os dois olhos. Aqui tá muito, a intensidade de luz tá muito forte. E a gente vai subindo então a lâmina com o botão macrométrico, que ele vai ter então uma amplitude maior, até a gente conseguir visualizar algo na lâmina. Depois que a gente conseguiu visualizar, a gente pode dar o foco com o botão micrométrico. Nesse caso, esse microscópio, ele tá sem a objetiva de 4, então eu iniciei com a objetiva de 10 vezes de aumento. Então, depois que a gente visualizou na objetiva de 10, a gente pode mudar então para objetiva de 40 vezes, que vai aumentar então mais esse objeto. E a gente vai dar o ajuste com o botão micrométrico.
Lembrando que quando a gente passa da objetiva de 10 para de 40, o nosso campo de visão diminui. Então, por isso a importância de se iniciar com a objetiva sempre de menor aumento, que é quando a gente tem um campo de visão maior, e conforme a gente vai aumentando o tamanho do objeto, o nosso campo de visão vai diminuindo, a gente vai tendo mais detalhes sobre o objeto, mas o nosso campo de visão diminui. E depois que eu visualizei com 40 vezes, a gente consegue ver mais detalhes. E se nós quisermos visualizar essa lâmina, esse material na objetiva de 100, que no caso aqui dessa amostra, ela requer a objetiva de 100, porque é um lactobacillus, é uma célula muito pequena, então a gente vai colocar o óleo de imersão. Então o óleo de imersão, ele vai servir para diminuir, para evitar a refração da luz. Como entre a lâmina e a objetiva, nós temos aqui ar. Então, o índice de refração do vidro é maior do que o índice de refração do ar. Então, o que acontece? Os raios luminosos que vêm aqui da fonte luminosa, eles dispersam. Então, para evitar essa dispersão, devido à diferença do índice de refração do ar e do vidro, a gente coloca então uma gotinha do óleo de imersão, que ele vai ter um índice de refração similar ao do vidro. E com isso, a gente vai conseguir então ter uma resolução melhor do que a gente está observando. Então a gente vem e coloca uma gotinha de óleo de imersão sob a lamínula. E então a gente posiciona a objetiva de 100 vezes. E a gente vai aproximando devagar. É muito difícil quebrar a objetiva, porque elas são retráteis, ela volta. Porém, é muito comum quebrar a lamínula. Então é bom fazer, é um trabalho bem delicado. Então a gente aproxima com o botão macrométrico. Aí eu vou visualizando, então eu visualizei, encostou no óleo de imersão. Então agora eu vou visualizando e vou aproximando com o botão micrométrico, que ele vai ter então uma amplitude menor, e com isso tem um menor risco então de danificar a objetiva ou mesmo a lamínula. Então eu consigo então observar aqui as células através do microscópio. Aqui eu estou vendo células de lactobacillus. Foi utilizado então o corante azul de metileno e aqui o objetivo então é fazer a contagem de células vivas e células mortas. As células vivas, elas não vão estar coradas, porque normalmente as células elas são transparentes, elas são incolores, e as células que vão estar em azul, elas estão mortas porque a parede celular está danificada, então o corante ele consegue penetrar dentro da célula e a gente consegue então dessa maneira fazer a contagem de células vivas e células mortas. Ok? E quando a gente terminou de visualizar então o nosso material, a gente reduz a intensidade de luz, apaga o botão da luz, retira aqui o material com delicadeza. A gente posiciona a mesa lá embaixo para ela não pesar. A objetiva sempre a gente vai deixar aqui na de menor aumento, que no caso aqui desse microscópio é de 10. E se precisar limpar então essa objetiva, porque a gente colocou o óleo de imersão, é sempre importante usar um papel bem delicado, tem papéis próprios para fazer a limpeza das lentes. Pode-se utilizar também etanol 70 para fazer a limpeza.
Então era isso, pessoal. Eu deixo para vocês aqui um convite para vocês virem no laboratório assim que nós retomarmos as nossas atividades normais, para vocês estarem aqui manuseando então o equipamento, ok? Até logo! Hoje em dia nós temos microscópios ópticos mais modernos que, além da gente poder observar aqui na ocular, um monitor pode estar conectado ao microscópio e, ao invés da gente estar visualizando aqui nas oculares, a gente vê a imagem então no monitor.